Fala, doutor. Seja bem-vindo ao canal do Engenheiro Moderno. Nem só de LLM vive uma IA. No vídeo de hoje você vai aprender a construir seu primeiro modelo de aprendizado de máquina sem enrolação. Vem comigo. Vamos utilizar o Colab da Google para fazer o nosso primeiro modelo de aprendizado de máquina. Inclusive, eu já fiz aqui um outro vídeo no canal apresentando essa ferramenta no vídeo da simulação de batalha entre o Hulk Vermelho e o Capitão América. Então eu vou pular essa parte aqui de apresentação dessa ferramenta e partir direto para o objetivo da tarefa, que é fazer a predição da quantidade de gás carbônico emitido de acordo com as características do modelo do carro, de um veículo. E para essa tarefa, nós vamos construir dois modelos: o modelo de regressão linear e a árvore de decisão. As métricas que nós vamos usar para avaliar o desempenho desses modelos serão o erro médio quadrático e a métrica R2. Nós vamos também utilizar a linguagem de programação Python, juntamente com as bibliotecas Scikit-learn, Pandas, NumPy e o Matplotlib. O roteiro que nós vamos seguir, né, para construir esse modelo é o seguinte: nós primeiro vamos carregar o conjunto de dados e fazer uma análise exploratória. Depois, vamos precisar fazer um pré-processamento dos dados que nós temos em mãos, né? Vamos separar os atributos entre o alvo, a classe e os atributos do conjunto de dados que nós temos, e vamos dividir em dados de treino e de teste. E aí sim, vamos partir para criar o modelo de regressão linear. Depois vamos criar o modelo de árvore de decisão e comparar o resultado, né, o desempenho desses dois modelos. E por fim, vamos visualizar os resultados. Então, começando, carregando os conjunto de dados, né, a base de dados que nós temos. Eu peguei essa base de dados nesse site, ó, no Kaggle. Então, você tem várias bases de dados disponíveis para você pesquisar e fazer experimentos. Inclusive, eles também, esse site, eles têm competições que eles publicam, né, valendo uma grana, né, se você conseguir vencer essas competições. Então, muito legal esse site, né, para quem está entrando na área agora de aprendizado de máquina, né, que disponibiliza várias bases. Eu peguei essa aqui para fazer esse primeiro modelo com você. Então, para carregar, eu vou assim, para você fazer o download, né, tem várias opções aqui. Você tem até inclusive uma biblioteca que eles criaram para facilitar aí o download. Eu baixei aqui na minha máquina essa base de dados normal e vou importar aqui direto, né, no ambiente do Google Colab, né, até para mostrar como é que funciona essa parte. Então você pode vir aqui na pastinha e fazer o upload, clicando nesse botão. E aí, então você vai e procura, né, o arquivo que você quer fazer o upload. Vou deixar ele bem aqui. Aí ele vai fazer o upload e você consegue então carregar esses dados no teu projeto. Então ele já está lá. E vamos inserir então o código para a gente carregar esses dados na nossa aplicação. Então primeiro precisamos importar a biblioteca que vai manipular esses dados, que é a biblioteca Pandas. Depois nós vamos aqui, nós vamos criar a nossa variável que vai armazenar a nossa base de dados. Vou chamar ela aqui de def, que vem da data frame. Então, vamos abrir a biblioteca pandas e chamar o método read CSV, que é um arquivo CSV que ele passou pra gente, e colocar o nome do arquivo fuel consumption ratings 2023.csv. Confere aqui, ó. Fuel consumption ratings, isso mesmo. Então, ok, vamos importar essa base de dados. A gente precisa também especificar o esquema de codificação para não ter nenhum tipo de erro, que seria
Nesse caso, nessa base, seria esse, essa codificação latim. Diz que não achou. Vamos copiar. E o nome do arquivo. Talvez seja o nome do arquivo que eu errei. Errei o nome do arquivo. Muito bem, então, já corrigindo. Então, nós importamos, nós carregamos o conjunto de dados já para o nosso notebook. Então, vamos agora iniciar uma exploração para analisar o que existe nessa base, né? Podemos colocar, então, jogar esse comando aqui, ó, df read, para saber o que tem dentro dessa base. Então, você vê os atributos que existem aqui, né? E alguns registros para termos uma noção do que tem essa base. Então, tem o ano, a montadora, o modelo, a classe do veículo, o tamanho do motor, a quantidade de cilindradas, transmissão, o tipo de combustível, o consumo de combustível, e também a emissão aqui, que é o que a gente está interessado, né, de gás carbônicos, de gás carbônico que esse veículo emite. Inserir agora, o que a gente pode fazer? Vamos ver mais um detalhe aqui. Deixa eu colocar mais uma célula. A gente pode ver o formato dessa base usando esse comando shape. E então a gente observa que ela tem 856 registros, né? 856 exemplos de dados e 15 atributos, né? 15 colunas. A gente pode ainda pegar mais informações usando o método info e a gente consegue observar o tipo de dados que cada atributo possui. Então, o ano é do tipo string, né? O modelo do tipo string, onde tem object é do tipo string, e aqui a gente vê que tem alguns atributos do tipo float, né? Por exemplo, o tamanho do motor e o número de cilindradas. Esses outros aqui também do tipo float, né? Que são números decimais. Passando agora para a parte de pré-processamento dos dados. O que a gente precisa fazer aqui? A gente precisa fazer uma limpeza desses dados, tá? Antes de começar a trabalhar, porque repara que alguns atributos existem 854 registros, outros 833 apenas, ou seja, está indicando aqui que há dados ausentes nesse atributo. Então, a gente precisa fazer uma limpeza disso, né? Para deixar equilibrado a nossa base de dados. Aí, para a gente remover os dados que são nulos, tem várias formas, né? A gente poderia fazer. Uma das formas da gente fazer essa limpeza é remover os dados que estão ausentes, né? Nesse primeiro exemplo, talvez seja a melhor solução. Aí, para a gente remover, a gente poderia checar, né, quais são os dados que são nulos e usar um método para remover esse atributo. Para confirmar que quantos são, a gente pode usar o método sum para identificar quantos registros ausentes existem em cada um desses atributos. Então, o ano tem 15 registros faltando. A montadora aqui tem 12, os outros já tem 23 registros que estão ausentes. Então, vamos remover esses registros usando o comando def no para pegar. Na verdade, é drop em A para remover esses atributos que estão faltando. E a gente pode passar uma comenta aqui para ele remover na própria variável, em place, passando aqui como true.
ele removeu todos esses dados que estão ausentes. Então, se eu rodar de novo aqui, por exemplo, a gente observa aqui, ele já fez a limpeza e não tem mais nenhum dado que está ausente. Tem uma, tem uma base de dados sem dados ausentes. Vamos também remover alguns atributos que não vão fazer parte do nosso modelo, porque eles não são relevantes. Então, para a gente remover, a gente pode dar também o comando def drop. Então, com esse comando, o def drop, a gente consegue remover, passando aqui como parâmetro em uma lista, o nome dos atributos que a gente quer remover. Pode ser transmission, montadora, o ano também não influencia, a classe do veículo, e o modelo. A gente tem que passar um parâmetro aqui, qual eixo que nós estamos interessados, que é o eixo 1, que é o eixo das colunas. Aí, além disso, a gente pode fazer, converter os atributos categóricos para atributos numéricos. Porque os modelos de aprendizado de máquina, a maioria trabalham com base em atributos numéricos. Então, para a gente converter, a gente pode chamar uma classe da biblioteca sklearn em preprocessing e chamar o label encoder. A gente instancia um objeto do tipo label encoder e especifica qual é os atributos, né, categóricos que nós queremos transformar dessa maneira aqui que eu vou mostrar para você, né? Aí já automatiza, se tiver mais de um, a gente poderia colocar entre aspas nessa lista. Então, para cada coluna nessa lista de colunas categóricas, atributos categóricos, então a gente aplica a transformação. Então, vou dizer que na coluna específica da nossa base, e aplicamos o encoder dessa maneira. Então a gente vai transformar a nossa coluna de um atributo categórico, tem várias opções, para um atributo numérico. Então, se a gente ver de novo nossa base para ver como é que está ficando. Então, esse aqui, né, que era o tipo do combustível, que foi transformado em atributo numérico. E a gente removeu os outros atributos, né, o modelo, a marca, a transmissão aqui, e deixamos só os atributos numéricos para fazer o nosso modelo. E aí sim estamos prontos para separar os atributos do nosso alvo. Aí para fazer isso, nós pegamos e usamos novamente o método drop, aí removendo o atributo que nós vamos usar como classe, que seria esse aqui, o nível de gás carbônico. E o nosso alvo vai ser exatamente essa coluna.
Então, aqui eu separei meu dado. Os meus dados. Deu erro aqui que ele não encontrou. Não existe esse. Tá, tem que passar o eixo também aqui para esse. Para essa, para essa função, né? Para ele saber que tem que procurar no eixo das colunas. E separamos então o nosso atributo, nossos atributos do nosso alvo, onde vai ter a nossa resposta, que é que o modelo vai querer predizer, a quantidade de gás carbônico emitido pelo veículo. Agora vamos passar para dividir os nossos dados de treino e de teste, que é a etapa muito importante que não pode faltar em nenhum projeto, para a gente testar o nosso modelo com dados que não foram vistos durante a fase de treinamento para evitar o overfit, né, o sobreajuste do modelo. Então, para a gente fazer essa divisão, o Scikit-Learn também tem um... Ele também tem, né, uma classe que nos ajuda a fazer essa divisão, que é a classe Train Test Split, que está dentro do módulo Model Selection. Scikit-Learn, surgindo aqui, Train Test Split. E aí a gente vai então receber dessa função, na verdade, nossos dados de entrada de treino, de teste, e as saídas de treino e de teste que vamos armazenar na variável yTrain, yTest, train test split. E aí passamos nossos atributos, nosso alvo. Passamos também aqui um parâmetro para dizer a porcentagem dessa divisão. Eu vou colocar 20% a 0,2. E essa outra variável é só para a gente manter a mesma divisão quando a gente, se for executar novamente, aí passa um parâmetro random state para dividir com essa mesma proporção aqui. Perfeito. Já temos os nossos dados preparados, analisados, né? Analisamos como ele está dividido, né? Agora nossa base de dados tem só atributos numéricos e separados, né? Com a classe, né? O atributo que vai ser o alvo, que contém a quantidade de gás carbônico que é emitida pelo modelo, que vai servir como a saída, para a gente poder, né, ajustar o nosso modelo para ele se aproximar ao máximo da saída desejada. Então vamos criar o nosso primeiro modelo, que vai ser o modelo de regressão linear. Para o nosso modelo de regressão linear, existe uma biblioteca, uma classe, um módulo dentro do pacote do Scikit-Learn, que nós vamos importar agora. Dentro do pacote Linear Model, existe a classe Linear Regression. Então nós vamos criar o modelo LR de regressão linear, chamando aqui, invocando a nossa classe Regression. Então estou criando aqui um modelo e aí a gente precisa treinar esse modelo. Para treinar, basicamente, tem que chamar o método fit. Todos os modelos do Scikit-Learn seguem esse padrão, seguem o padrão de chamar o método fit para treinar, passando então como parâmetro o treino e a saída, né, desejada. Seria também dado de treino. E aí a gente pode conferir
coeficiente desse modelo que, que a gente preparou aqui. Então, vou colocar o coeficientes desse modelo. E o que são esses coeficientes? Queria assim, coeficiente. Quais seriam esses coeficientes? Tá dizendo aqui que eu esqueci. Uma vírgula aqui. Aqui é LR Model. LR Model. Então, o que seriam esses coeficientes? A propósito, a linguagem de programação Python é a linguagem mais utilizada na área da inteligência artificial. E caso você ainda não domine essa linguagem, ou caso você não saiba programar ainda, está começando agora, eu tenho um curso de Python que eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, caso você tenha interesse em adquirir esse conhecimento. Esse curso é especial porque eu tentei equilibrar tanto a parte teórica quanto a parte prática, trazendo explicações bem detalhadas e bastante exercícios para você colocar em prática tudo aquilo que você aprendeu. Então, dá uma conferida aqui caso você tenha interesse. Então, falando um pouco aqui sobre o modelo de regressão linear, ele lembra muito a equação de segundo grau que você aprendeu lá no ensino médio. Então tem a saída desejada, né, a saída estimada do modelo, que vai ser a combinação é, das variáveis de entrada, que seria o x, x1, x2, xn, né, caso cada atributo da sua variável de entrada, pelo parâmetro do modelo, que seria os coeficientes. Então, esses parâmetros é, é onde está exatamente o aprendizado desse modelo. Ele trabalha para aprender quais são os melhores valores para que esses parâmetros possam ser combinados com a entrada para que ele possa gerar uma linha imaginária, pensando aí em uma é, em um exemplo, né, com apenas uma variável de entrada. Um exemplo simples, né? Uma regressão linear simples com uma variável apenas de entrada, então seria θ0 com combinação do θ1 vezes a entrada 1. Então, ele resultaria numa equação de uma reta simples, né? Que melhor se ajusta à disposição dos dados. Então, por exemplo, esses dados aqui em vermelho seriam os exemplos de treinamento que existe na nossa base de dados, e a linha reta seria a resposta à solução desse modelo. E aí, a gente pode dividir que a variável dependente, ou seja, a nossa resposta, a nossa saída, é representada pelo y, e a variável independente, que seriam as variáveis de entrada, os atributos de entrada. Existe, né, a diferença e a divergência entre a saída que o modelo predisse com a saída real, a saída atual, a saída, né, esperada, o valor esperado na saída, que é representado aqui pelo yi, e a saída que foi predita pelo y chapéu i. Então existe uma divergência, um erro, que é batizado aqui seria de EI, no caso seria o erro e a divergência, né, entre um outro. Então o objetivo desse modelo de regressão linear é diminuir esse erro com base nessa reta que seria traçada aí pelo modelo. Então existe o coeficiente linear, né, pensando na equação aí do segundo grau, que também é chamado de intercept, no contexto aí de regressão linear. E tem o coeficiente angular, né, que seria essa inclinação dessa reta, né, em relação ao eixo x. Então esse seria o coeficiente angular.
angular, que é baseado nos parâmetros do modelo. E esse, né, considerando uma regressão simples, a gente vê que ele representa ali o parâmetro que acompanha a variável de entrada x1. Então esse seria, né, dando só uma explicação básica aqui do que seria o modelo de regressão linear, o que, que ele faz, né, o que são os coeficientes que ele encontrou, né, na resposta do treinamento. Então aqui eu já, na verdade, já treinei o modelo e já encontrei esses coeficientes que melhor se adequam a esse caso. E aí a gente pode partir para a avaliação do modelo. Antes de avaliar, a gente precisa fazer a aplicação, né, e recuperar as predições que são feitas agora na base de teste. Né? A gente usou a base de treinamento para ajustar o modelo, agora a gente vai usar esses coeficientes para calcular mesmo as respostas e ele vai fornecer de acordo com a base de teste. Eu vou chamar aqui uma variável de predLR train, que é para dizer que é a variável da resposta sobre os dados de treino, só para a gente ver também uma diferença aqui. Predict, esse é o método, né, que vai ser chamado para utilizar o modelo e fazer as predições. Vou passar aqui as variáveis de treino. Posso chamar também para ele operar essa medição aqui nas variáveis de teste, nos dados de teste, não nos de treino. Aí só para a gente visualizar, vou imprimir aqui o resultado. Ele calcula, né, a saída para cada uma das entradas que foram. Então, tem aqueles 800 e poucos exemplos aqui, respostas que ele calculou, né, para o dado de treino. Dados de teste são menos amostra, então ele tem uma quantidade menor de resultados. E agora a gente pode então avaliar o modelo. Aí para avaliar o modelo, né, como eu falei, a gente vai usar essas métricas. O erro médio quadrático e o score R2, né, que é uma métrica de avaliação também de modelos de regressão, modelos de predição. O erro médio quadrático, né, seria a somatória das diferenças entre a saída desejada e a saída do modelo ao quadrado, dividido pelo número de exemplos. E a métrica R ao quadrado, R2, é 1 menos o SS hash sobre o SS tot. O que seria o SS hash? Seria ali o somatório da diferença, né, da saída desejada menos a saída atual do modelo ao quadrado, é uma parte ali, né, do erro médio, dividido pelo somatório entre a saída desejada menos a média das saídas do modelo ao quadrado. Então isso ali faz um ajuste nessa métrica. E assim, quanto menor for o MSE, menor a divergência entre o valor correto e o valor predito pelo modelo, então melhor seria o resultado. Em comparação com a métrica R2, ela explica melhor o modelo, né? Quanto maior esse valor, ou seja, é melhor porque ele se ajusta à sua amostra. Então, quanto maior o valor de R2, melhor será. Só que esse valor, né, de R2, ele varia apenas de 0 até 1. Então, quanto mais próximo de 1, melhor será o seu modelo. Então, se a gente calcular aqui, vou chamar essas duas métricas a partir, né, da biblioteca scikit-learn. Metrics, import aí, min square erro e o R2 score. E aí a gente pode ver, calcular aqui, vou chamar uma variável train MSE para ele calcular
a taxa de erro com base nos dados de treino. Eu passo o train e o, o valor predito de treino do modelo LR e o LR teste MSE daria o min square erro y-train, y-teste e o predito do valor de teste. E também a gente pode calcular agora o R2 score, né? R-train, R2. Aí eu passo o R2 for também aí de treino, né? Especificar aqui o R2 de treino. E R-train. E calcular. E calcular também o de teste. Esse é de treino. E esse aqui será o de teste. Vou passar as variáveis de teste para ele calcular. O pred LR teste. Também ele calculou. Agora vamos exibir esse resultado. Usando aqui basicamente a função print, né? Vou colocar aqui o LR MSE de treino vai ser LR train MSE, o de teste, eu vou calcular também error de teste. Ele não aqui ele não achou essa variável, coloquei errado. Então aqui MSE, vou rodar aqui de novo só para eu pegar a variável certa agora. O de teste, o de a métrica R2, também de treino e de teste. R2 de teste. Aqui ele exibe pra gente. Então, erro de treino, erro de teste. O MCE de treino, MCE de teste, o MCE, o R2 de treino e o R2 de teste. E corrigir. Pronto. Eu poderia colocar de uma forma melhor, usando um data frame, né, chamado de data frame result, né, de resultados. Posso usar um data frame do pandas, passando aqui como parâmetro os valores do linear regression. Eu ponho o LR train MSE, o LR train colocar o RL train de teste, né? MSE, LR train R2 e o LR teste R2 como o meu data frame. Aqui eu
tem que colocar dentro de uma lista, né, de valores. E eu posso também atribuir agora para essa variável results o nome das colunas que ele vai receber. No caso, a primeira coluna seria o método, né, o modelo. Aí eu teria o train MSE treino, né? Vou colocar training MSE. Aí depois o teste MSE. Depois o training também. Train R2 e o teste R2. E o teste R2. Aí tem que... Ele tava esperando aqui um formato diferente, então tem que usar esse método transpose para ele se ajustar e eu não exibi, né, o termo aqui, então vamos exibir o resultado. Isso, agora sim, então método linear regression, e aqui tenho as variáveis que foram calculadas de acordo com o modelo de regressão linear. Agora vamos para o próximo modelo, que é o modelo de árvore de decisão. É um outro modelo que a gente pode usar para calcular valores, para predizer valores contínuos. Então eu posso chamar aqui dentro da biblioteca scikit-learn os meus modelos de árvore. Post-tree. Vou colocar também, aproveitar para importar o matplot. lib pyplot. Que a gente vai precisar para demonstrar aqui a árvore. Tá, vamos criar então um modelo. Então, dentro aqui da módulo tree, vou pegar decision tree regression, que é uma tarefa de regressão que a gente vai estar fazendo. Matplot lib regressão, e aí vamos treinar nosso modelo chamando o método fit, passando os dados de treino. Seria os atributos e a saída. E então, para a gente visualizar a árvore, pode chamar o método treeplot, tree, passando aqui o meu modelo. Parâmetro proportion, especificar aqui como true. Vou dizer aqui que a máxima profundidade aqui do gráfico vai ser 2, uma fonte size 7. Isso. E aqui. Então ele gera uma árvore de decisão com base nos dados que foram passados. Então, só explicando aqui rapidamente também o que seria a árvore de decisão. É uma árvore binária que vai sendo construída de acordo com o ganho de informação que cada atributo ali possui. Então, o que é esse ganho de informação? Seria a entropia do nó pai menos a soma das entropias dos filhos. E o que é a entropia? Né? É uma medida ali que calcula, baseada na probabilidade, né, das amostras, que seria menos o somatório de I, né, até J, né, a quantidade de amostras, a probabilidade de I
vezes log de PI. Então, uma medida, né, que calcula ali o grau de incerteza de um determinado evento, muito utilizado na área da teoria da informação e a inteligência desse modelo se encontra exatamente em aplicar essas equações, né, do ganho de informação sobre os dados, de tal forma que você vai construindo uma árvore hierárquica binária baseado nesses valores. Então, nesse exemplo que tenho aqui, né, no caso, ele construiu, digamos, pegando um exemplo que eu também já citei aqui no último vídeo, da classificação da planta, né, se ela é um exemplo clássico de aprendizado de máquina, se ela é versicolor ou virgínia, ou se ela é setosa, a planta aí, dataset íris. Então, você poderia criar uma árvore de decisão baseada aqui nos atributos, né, o comprimento da pétala, o comprimento da sétala, a largura da sépala. Enfim, você vai construindo, né, essas bases. A vantagem de usar essa árvore de decisão é que esse é um modelo que você visualmente consegue entender o que ele está fazendo. Então, é um modelo bastante utilizado para situações onde você precisa ter um entendimento razoável do que o modelo de aprendizado de máquina está fazendo sobre os seus dados. E, assim, com isso, com essa árvore de decisão, você pode compreender, né, e utilizar para fazer as predições. No caso da árvore de decisão, sempre os nós folhas, né, os nós que não têm raiz, são os nós que vão conter ali a classificação. Então, você vai seguindo a ramificação, por exemplo, se o comprimento da pétala for menor que 2,45, você pode classificar que seria uma espécie do tipo setosa. Caso contrário, você vai verificar o comprimento da pétala, se ela for menor ou igual a 1,75, então seria da classe versicolor, se não, ela seria da classe virgínica. Esse é só um exemplo aqui ilustrativo para mostrar como é que funciona a árvore de decisão. Voltando lá para o nosso projeto, ele calculou, né, aqui o x7, que seria o atributo, tem que ver qual é o índice 7, né, da nossa lista de atributos. Então, se ele for menor ou igual a 4,5, ele verifica novamente se o atributo 7 é menor que 3,5. Aí, se não, ele vai verificando, né? A profundidade dessa árvore aqui é maior. Então, ele vai verificando até que o atributo x3, no caso menor ou igual a 21, aí ele vai fazendo os cálculos até otimizar e conseguir chegar num resultado adequado ali nos nós folhas. Então, essa árvore é bem mais complexa e bem maior do que o exemplo que eu mostrei para você, mas só para você entender como que ele ia criando ali e vai gerar a resposta para a gente, através dessas ramificações. Tá, agora vamos fazer as predições com base na no nosso modelo. Eu já coloquei aqui, inclusive, né, vamos rodar aqui, né, para você ver que ele calculou para a gente a resposta do nosso modelo com base nos dados de treinamento e nos dados de teste. Então, Xtrain eu calculei os dois aqui para você ver a diferença. Imprimi só o dado de teste, nesse caso, para vocês verem que a quantidade de exemplos é menor. E agora vamos partir para avaliar esse modelo. Então, para a gente avaliar esse modelo, vamos também aproveitar o código que a gente utilizou aqui em cima, que basicamente vamos manter o mesmo padrão para a gente avaliar o modelo. Então, ao invés de ser LR, vamos colocar tree, né? Tree aqui também seria o tree. Aqui seria a árvore, né? A resposta que foi dada pela árvore. Vou colocar a variável tree aqui também.
E aqui também a variável tree, né, para representar que são a resposta da árvore. E aqui vamos conferir se está tudo certo aqui, né? As variáveis que foram construídas para o modelo de árvore de decisão. Então posso rodar, ele vai calcular a resposta. Vamos exibir agora esse resultado. E aí a gente pode também aproveitar aquela estrutura que a gente fez para calcular o resultado aqui da modelo de regressão. Ao invés de ser linear regression, vou colocar a árvore de decisão. Tree. Seria o dado de treino da árvore, dado de teste da árvore, da métrica MSE, os dados de treino da árvore, os dados de teste da árvore da métrica R2. Precisamos também continuar aquele, né, transposição. E o nome da variável eu vou chamar tree results, né, para indicar que são os resultados da árvore. E aqui também results. E ele calcula os dados da árvore. Aí eu posso combinar agora os resultados da árvore com os resultados do modelo de regressão linear em uma única variável. E aí, se a gente tivesse mais modelos sendo utilizados, a gente poderia aproveitar essa estrutura. Então, por exemplo, eu vou colocar a resposta, né, dos modelos dentro da variável defModels e vou concatenar com a função concat, passando aqui os resultados do meu modelo linear e os resultados da minha árvore de decisão. E aí eu imprimo esse modelo para você ver que fica bem organizado. Bem organizados. Então, assim a gente pode comparar, né, os dois modelos. A gente observa aqui, ó, o erro de treinamento do modelo de regressão linear com o modelo, o erro de treinamento da árvore de decisão. Então vejam, MSE, que a árvore de decisão possui um erro MSE bem menor do que o modelo de regressão linear. E de teste também, nem se compara, né? Teve uma performance, um desempenho, a árvore de decisão teve desempenho bem melhor do que o modelo de regressão linear nesse exemplo. E também, ó, a métrica R2 está bem mais próximo de 1 do que o modelo linear, tanto nos dados de treino quanto nos dados de teste. Os dados de teste, geralmente, ele possui um desempenho menor que o dado de treinamento. É normal você possuir exemplos de teste, né, com um desempenho menor que os exemplos de treinamento. Agora vamos, para finalizar aqui, vamos visualizar esse resultado de forma gráfica, usando o Matplotlib. Então eu vou importar também aqui a biblioteca NumPy, que vai nos ajudar nessa construção. Então, vou criar uma figura aqui no Matplotlib de tamanho 5x5. 5x5. E vou criar um gráfico do tipo scatter plotter, né? Passando aqui dado de teste do meu modelo. Então vou passar. Vamos ver o resultado do desempenho do modelo de regressão linear primeiro. Vou colocar aqui uma cor e uma transparência 0.3, que vai facilitar a nossa visualização. Então, se eu colocar aqui, ele já exibe aqui os resultados para a gente. Agora a gente vai acrescentar aqui a linha que o modelo gerou. Para a gente visualizar isso, vou colocar aqui np polyfit
Aí eu passo meus dados de teste e a predição, né, o valor da saída do meu modelo de teste. Passo o parâmetro aqui também. Aí eu chamar uma outra variável aqui, p, que vai ser vai receber essa variável z para poder gerar a linha. Agora sim, posso plotar o minha linha usando o plot. Seria a minha saída desejada, y_teste, e essa variável aqui p passando como argumento o meu dado da saída do modelo. Pred lr teste. Eu vou botar uma cor diferente aqui para ele se destacar. F8 F76 6D. Aí podemos acrescentar aqui um rótulo para o eixo Y, chamar de valores preditos, e um rótulo para o eixo X, vai ser o valores, vou colocar desired, valores desejados. Vou botar o título aqui do gráfico, modelo de regressão linear. Opa, deu algum bug aqui. Conferir. Tá aqui no. Aqui esse é o. É variável de teste mesmo. Tá. Então, esse seria a reta calculada ali pelo modelo de regressão linear que melhor se ajusta aos dados de treinamento. A gente vai fazer a mesma coisa também para minha árvore de decisão. Então, vou aproveitar essa imagem aqui, esse código, fazer a mesma. Aí, ao invés de passar o modelo de regressão linear, vou passar a minha árvore. Também, né? Colocaria a árvore. E isso aqui continua o mesmo. Vou botar Decision Tree Model. E observa que os dados estão bem mais ajustados, né, ao modelo, aos dados né, os dados que foram utilizados aqui para a resposta, obter a resposta, que seriam os dados de teste, estão bem mais ajustados a essa reta aí imaginária que o modelo gera, né, esse modelo de regressão. Que foi gerado pela árvore de decisão, né? Não confunda, né, aqui esse resultado. Só para exemplificar, né, a resposta da árvore de decisão é aquela estrutura lá hierárquica em formato de árvore que você consegue responder, consegue, né, visualizar a forma de como ele está obtendo ali o resultado. Eu vou disponibilizar o código desse notebook no meu perfil do GitHub, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E eu recomendo que você, quando você for utilizar esse código, não apenas copie e cole, mas escreva mesmo o código para você poder aprender e fixar todos os comandos que foram vistos aqui nesse vídeo. Aí espero que você implemente, né, faça esse exemplo para você criar o seu primeiro modelo de aprendizado de máquina. Só recapitulando o que a gente viu aqui nesse vídeo. A gente viu que a gente fez uma análise exploratória dos dados, carregou os dados
a nossa base de dados para criar o nosso modelo. Fizemos o pré-processamento ali dos dados, dividimos os dados entre atributos e a variável alvo, entre dados de treino e dados de teste. Depois nós criamos um modelo de regressão linear, um modelo de árvore de decisão. Fizemos a comparação dos resultados desses dois modelos e visualizamos ali graficamente, né, a resposta de cada um desses modelos. Espero que você tenha gostado. Comente e compartilhe aqui com seus amigos para fortalecer esse canal e crescer cada vez mais, para eu poder trazer conteúdos dessa maneira. Se esse conteúdo for relevante para você, deixe o seu like. Não esqueça de deixar o seu like, que é muito importante para o algoritmo de aprendizagem de máquina do YouTube te recomendar esse vídeo. E se você quiser aprender a diferença entre inteligência artificial e aprendizado de máquina, dá uma conferida nesse vídeo.